Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta sexta-feira, dia 9 de abril, estamos trazendo a palavra de Deus. E hoje, com o Evangelho de São João, que nos mostra que esse ressuscitado não nos abandona, mesmo quando estamos desanimados, cansados, querendo abandonar a missão, ele vem ao nosso encontro e nos convida a refazer a experiência do encontro motivador com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, João, capítulo 21, versos 1 ao 14. Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram então, subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então perguntou-lhes: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Eles lançaram a rede, e já não conseguiram puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estava longe da terra, mas somente uns 200 côncavos. Quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que agora apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, de uma forma sutil e simbólica, fala da crise de fé que os discípulos viveram após a morte de Jesus. E essa crise vai se tornar uma crise quase que vocacional, nós podemos dizer assim. Porque os discípulos, vocês lembram muito bem, que no seu chamado vocacional, Jesus tinha dito a Pedro e aos seus companheiros: De agora em diante, farei de vocês pescadores de homens. Mas Pedro, agora, e seus companheiros voltam para o mar e vão se tornar
pescadores de peixe novamente. Voltam à vida anterior. Abandonam a missão. Se frustram. E novamente vão tentar pescar, mas não pescam nada. Trabalham a noite inteira sem resultado. O cansaço, o desânimo, vai tomando conta do coração dos discípulos. Mas o ressuscitado vai ao encontro deles para reanimá-los na fé e na missão. E diz a eles: lance a rede agora à direita. Eles lançaram e pegaram 153 grandes peixes. Aqui também tem um simbolismo bonito, porque esse 153 era o número das nações que naquela época estavam catalogadas. Hoje temos muito mais, né? E mesmo essa quantidade tão grande de peixes, a rede não se rebentou. Ou seja, a rede é a igreja, que mesmo unindo todos os povos do mundo, permanece unida a Pedro, permanece unida entre nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho, de uma forma bastante simbólica, diz para nós que nós também precisamos renovar a cada dia o chamado, a vocação, a experiência com o Senhor. Cada dia precisamos retomar esse encontro, como foi aquele primeiro encontro do chamamento. E como que nós fazemos isso? Na celebração litúrgica, na escuta da palavra, na comunidade, nos sacramentos. Aqui, Jesus celebra a Eucaristia com os seus discípulos, com o pão e com os peixes. Jesus celebra o memorial pascal. E isso renova a experiência com o ressuscitado, refaz a esperança, refaz as forças, e os discípulos vão continuar a sua missão. Se nós seguirmos o Evangelho, será o bonito diálogo de Jesus com Pedro, refazendo com Pedro a aliança vocacional, missionária, onde Pedro é reafirmado como o pastor, o líder, o chefe das ovelhas. Então, vamos pedir a Jesus esta graça de quando nós estivermos desanimados, cansados, que Ele possa vir ao nosso encontro e que cada celebração eucarística que nós celebramos, o memorial pascal, possamos renovar também a nossa vocação, o nosso chamado, as nossas forças, a nossa fé, para assim voltarmos e sermos de fato testemunhas, anunciadores, missionários, seguidores do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.